Gravar. Isso! Gravando! Bom dia a todos e todas! Mais uma aula de história. Isso mesmo! Aula 8, última aula do capa número 2. Eu acredito que eu estou em dia, viu? Eu acho que eu estou em dias. Fazendo as contas, as semanas lá que a gente repetiu as aulas e tal, tá tudo certo, estou no cronograma, tá? Então, última aula dessa apostila número 2, primeiro reinado, falar do governo do Pedrinho. Quer dizer, do Pedrão, né? Pedrinho 1, tá? Ou Pedrão 1, certo? Aquele aqui era um jovem de 20 e poucos anos, certo? Um jovem de 20 e poucos anos. Sou eu, tá? Mentira, fazer 30 já, tô velho. Ai, Jesus, socorro. Enfim, momento desabafo. Bem, na aula de hoje, então, eu quero mostrar para vocês a consolidação do governo de Dom Pedro I, certo? A consolidação e essa confirmação, acho que reconhecimento, na verdade, é o primeiro slide, a gente vai tratar sobre isso. Mas aí depois a gente vai ver como que o Dom Pedro, com o passar do tempo, ele vai desagradando a elite e as forças militares aqui dessa nação. E aí ele sendo obrigado a abdicar, a sair, a vazar e deixar o seu filhinho aqui, o Pedrinho. Beleza? Certo? Pedrinho 2. Então o objetivo da aula é esse. Tratar em uma aula todo o primeiro reinado. Alícia de terceiro ano é assim, é loucura, é correria. Então, bora lá, né? Vamos, quem sabe, né? Eu deixar essa aula um pouco mais clara, um pouco mais interessante para você. Então, primeiro reinado, Dom Pedro I, 1822 a 1831. Então, vamos começar. Como eu falei nessa minha introdução, né? Esse slide vai mostrar para você a consolidação e esse reconhecimento do governo brasileiro, desse novo Estado brasileiro. Como nós vimos, e é o interesse de Dom Pedro, obviamente, esse novo Estado, esse novo Brasil que está nascendo para o mundo, ele vai ter que tem como eixo principal Dom Pedro. E olha que interessante, olha que coisa, né? Dom Pedro como eixo da nova política. Eu sou a nova política. Esse discurso é tão antigo, 2 séculos atrás. Meu Deus, a gente repete as coisas. Então, ele vai ser o... Meu Deus do céu, hoje eu tô animadinho, né? Não sei o que eu tomei hoje. Enfim, então é eixo dessa nova política. E a gente vai ver que de nova não tem nada, tá? Já você vai ver. Ai, professor, de novo, professor, tristeza, história do Brasil. Aceita, tá? Então, ele é eixo dessa nova política e, como nós vimos, nós não tivemos nenhum tipo de mudança social ou econômica. Escravidão continua, então 80% da população é escravizada e a gente continua sendo agrário exportador e com um rei português. Mudou nada. Mudou, obviamente, para a elite, certo? Que agora não tem mais como intermediário a metrópole. E é importante a gente ter aqui a ideia de que essa consolidação, essa formação de Brasil, não foi na paz e no amor. Não, velho. Foi na guerra, muito sangue foi jorrado. A gente tem essa grande ideologia, né, que o Brasil é o país da paz, do amor, do samba, do axé e tal. Não, velho. Nosso número, a quantidade de homicídios que acontece no país é gigantesca e aqui não é diferente, né? Foi através de muito sangue, de muita guerra, de que Dom Pedro ele conseguiu consolidar o Estado brasileiro. E aí 2 regiões deram dor de cabeça para Dom Pedro, a região norte e sul do país, certo? A região norte e sul do país não aceitava o projeto de Dom Pedro, um projeto centralizado na sua figura e na capital do Brasil, Rio de Janeiro, certo? Ora, por que o norte do país não gostou e aí você teve algumas rebeliões lá no norte? Porque a região norte do país era a região muito próxima de Portugal, né? Então, assim, ela era muito dependente dos produtos vindos da metrópole. Às vezes, era muito mais fácil a região norte ter contato com os portugueses de Portugal do que com a região sudeste. A chegada, para você chegar de São Paulo ou do Rio de Janeiro até o Ceará, cara, as estradas eram praticamente inexistentes para você fazer isso. Tá? Beleza? Para você ter ideia, eu vou tratar com vocês na Guerra do Paraguai isso, mas no ano de 1865, né? Então, se a gente for uns anos aí depois, não tinha a conexão Rio de Janeiro e Campo Grande, lá no Mato Grosso. Na região centro-oeste, que vamos dizer, aqui do lado, não tinha estrada para isso. Então, percebam, as relações eram muito mais próximas do povo do norte
com os portugueses de Portugal, né? Então, com a independência, eles não vão aceitar esse novo momento político que o Brasil está vivendo. E a região sul, como sempre, né, bem com aquela lógica gaúcha de que, bem, eu sou dono do meu próprio nariz. Não à toa que esse primeiro confronto que Dom Pedro faz com a região sul vai gerar semente para a farroupilha que a gente vai ver lá na apostila 3, no capa número 3. Tudo bem? Beleza? Então é importante você ter noção que essa consolidação não foi pacífica, guerra. Tá? Para o projeto de Dom Pedro manter a unidade desse país, ou melhor dizendo, desse seu império que é o Brasil, precisou de muito sangue, de guerra, de muito exército. Tá? Beleza? E o reconhecimento? Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer, não foi a Inglaterra. E aí, por uma lógica que vocês já viram no passado, que é a América para os americanos, a doutrina Monroe. Os Estados Unidos fez questão de ser o primeiro a reconhecer para que o Brasil não tivesse mais interferências de um europeu nas suas decisões políticas e econômicas. Tá? Essa lógica, essa doutrina Monroe, América para os americanos, gente, cuidado, é uma lógica bem imperialista. Porque é o seguinte, se eu tinha os europeus se intrometendo nas economias aqui na América, principalmente em Inglaterra, os Estados Unidos quer ser esse substituto. Os Estados Unidos quer substituir a Inglaterra como o grande exportador de manufaturas e de outros produtos do nosso cotidiano. Tudo bem? Beleza? Obviamente, na sequência depois, a Inglaterra reconhece junto com Portugal, porque a Inglaterra convenceu Portugal em aceitar a independência do Brasil, certo? E, obviamente, que a Inglaterra, para ajudar o Brasil, ela ia pedir algo em troca. A Inglaterra não está fazendo as coisas de graça. Uma das primeiras coisas que ela pede é reafirmar o Tratado de 1810. Se você lembrar na aula, acho que foi a aula passada, o Tratado de 1810, a grande vantagem que os produtos ingleses tinham ao entrar no mercado brasileiro. Os impostos cobrados aos produtos ingleses, aos produtos que iam entrar no Brasil, eram os menores que tinham. Então a Inglaterra queria a manutenção disso. Portugal queria uma indenização por perder o Brasil. E o Brasil paga essa indenização, pedindo empréstimo para a Inglaterra. Por isso que tem a piadinha que diz, né, que o Brasil ele nasce já com dívida com a Inglaterra. 2 milhões de libras esterlinas. Tá? O Brasil já tem essa dívida. Tudo bem? O Brasil ele vai ter, por causa do Tratado de 1810 e também pela concorrência com a Inglaterra, um déficit em relação às exportações, tá? Mas você vai falar, pô, professor, mas o Brasil produz matéria-prima, né? Commodities. A Inglaterra também o açúcar, por exemplo. O açúcar inglês é concorrente com o açúcar brasileiro. A Inglaterra faz açúcar de beterraba, tá? Beleza? E um outro problema também na nossa economia de exportação vai ser essa concorrência com os Estados Unidos em relação ao algodão, tá? Beleza? Último fator. Aí, como eu falei, o Brasil recorre aos empréstimos ingleses. Tudo bem? Beleza? Então tá aí. Essa nossa consolidação é uma consolidação através da guerra, que vai deixar marcas que a gente vai sentir no período em que Dom Pedro não estiver mais aqui. Vamos sentir problemas em relação a isso. Não é fácil você unificar esse continente, certo? Não é fácil. E o nosso reconhecimento foi a partir de muitos benefícios oferecidos à Inglaterra. Tá? A gente precisou de uma grande potência como a Inglaterra, e também os Estados Unidos, estava surgindo aí como grande potência. Era fundamental o governo ter essa legalidade, essa legitimidade diante aos outros. Mas essa legitimidade de ser Dom Pedro, novo governante, e de ser o Brasil, ele independente de Portugal, custou caro aos nossos cofres. Custou a nossa dependência em relação à Inglaterra, e depois a gente vai ver que a gente vai para uma transição. Se a gente era dependente da Inglaterra, nós vamos acabar com o tempo sendo dependente dos Estados Unidos. Tudo bem? Beleza? É isso, tá? Esse primeiro slide, tá? Tá bom? Tira um print, eu não sei se vocês estão copiando, não sei como vocês estão fazendo. Posso ir pro próximo slide? Posso? Ou não? Vocês vão dar o joinha? Pode, professor, pode. Beleza. Como vai ser essa organização desse Estado imperial? Desse Império Brasileiro.
Bem, o Dom Pedro, ele não podia mais governar de maneira absolutista. Tá? O absolutismo estava fora de moda. Tá? Com o iluminismo, praticamente todas as monarquias vão ter uma constituição, uma monarquia constitucional. Dom Pedro, então, para agradar a sua elite, no dia 3 de março, há umas semanas atrás, né, fez aniversário aí, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte. E nessa Assembleia Constituinte, eles fazem uma Constituição e mostram para Dom Pedro, fala: toma, Dom Pedro, assine, aceite a nossa proposta de Constituição, aceite a nossa proposta de império. Ora, que proposta foi essa? Primeiro, o nome da Constituição ele é bem engraçadinho, vocês lembram, eu acho, a Constituição da Mandioca, o nome, tá? Já explico por quê, mandioca, tá bom? Ai, gostoso, mandioca frita, hein? Deu fome agora. Enfim, praia. Ai, saudade da praia, ai, da Alência. Ai, boqueirão. Seguindo, tá? Se tem a Constituição da Mandioca, e aí algumas coisas. Ó, vamos ter garantias. Quais são os seus pontos? A garantia dos direitos individuais. E aí é bem cômico eu falar, não, vamos garantir os direitos individuais, a liberdade, a propriedade, mesmo essa propriedade sendo um outro ser humano, né, que é um ser escravizado. As contradições de sua época, e nós também temos nossas próprias contradições, paciência, segue o jogo. Então você tem a garantia dos direitos individuais, mas essas garantias, como já fica bem evidente que eu falei para vocês, elas não podem afetar esse domínio aristocrático dessa elite rural e escravista. Eu tenho que manter, então, essa elite rural no comando, como na época colonial, e eu tenho que manter a escravidão, como na época colonial. Maravilha. Qual que vai ser, então, a saída encontrada? Voto censitário e indireto. Voto censitário é aquele voto que depende da renda, dependendo de money, 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 money. Então, depende de dinheiro. E o que é uma eleição indireta? Ora, eleição indireta, eu escolho alguém e esse alguém depois vai escolher para mim quem é que vai ser o deputado que vai ocupar lá o cargo na Câmara. Perceba, existe um intermediário entre eu e o candidato que vai estar lá na Câmara de Deputados, certo? Ora, e aí para mostrar como esse voto censitário, eu, para poder votar nesse, Vixe, agora eu vou precisar desenhar aqui para vocês. Ai. Vem aqui comigo. Deixa eu ver. Deixa eu... Isso, tá? Ora, você tem essa pessoa e essa pessoa. Ótimo, Alan, maravilha! Desenhou e o pessoal não consegue enxergar. Agora vocês conseguem enxergar. Maravilha, tá? Essa pessoa que vai ocupar o cargo na Câmara de Deputados. Só que essa pessoa aqui, ela vai ser escolhida por essa e essa pessoa foi escolhida por essa. E através, você pode perceber que uma questão de renda. Essa pessoa tem o mínimo de renda para escolher esse sujeito. Para essa pessoa ser escolhida, ela tem 2 dinheiros. Para essa pessoa escolher essa, ela precisa ter 3 dinheiros. Beleza? Essa é a escalada do voto censitário. Tudo bem? Perceba, só a nata da nata, a elite da elite, que vai ser um deputado que vai estar na Câmara dos Deputados, Câmara do Senado. Chuchu, beleza? Beleza? É isso, tá? Beleza. Que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Ai. Voltando! Cadê meu slide que eu fiz com tanto amor, tanto carinho? Isso, tá? Voto censitário indireto. E aí tem a justificativa por que de ser Constituição da Mandioca. Como que eu ia medir a renda das pessoas? Se você tivesse uma renda superior que equivalesse a 150 alqueires de mandioca, alqueires vai ser uma unidade de medida aqui, 150 alqueires de mandioca, beleza, você já pode participar, beleza? É o mínimo que precisa, 150 alqueires de mandioca. E por que escolhe a mandioca? Ora, se você tem... era fundamental eu ter uma unidade de medida universal e que todo mundo entendesse, né, essa medida. O valor dela.
Vai ser a mandioca porque ela é a comida que os escravizados comiam. Era a comida, além de ser a mais comum para os escravos, também era para a sociedade em geral. Por isso que foi escolhido a mandioca, tá? Era o produto em que então toda elite tinha noção do seu valor, né? Porque se você tem escravizados, você vai ter plantação de mandioca para poder alimentar o sujeito ou a sujeita e poder trabalhar horas e horas na plantação de café, ou cana, enfim, qualquer produto que seja, tá? Beleza? Estabelecer uma monarquia constitucional, só que é o seguinte, os deputados que deram essa proposta para o Dom Pedro falaram o seguinte: então, Dom Pedro, se liga aqui. Estamos numa monarquia constitucional e nós vamos utilizar um valor iluminista importante, que é o legislativo ser soberano. O poder legislativo ele ser o mais importante. Então, você, Dom Pedro, mais o exército estarão subordinados a nós, do partido do legislativo, a nós, deputados. Daí, o que acontece? Problemas. Dom Pedro vê problemas aí, porque não é dessa forma que ele quer governar. Dom Pedro não ficou aqui no Brasil para acontecer a mesma coisa com o pai dele. Ter que assinar uma Constituição e ficar subordinado a essa Constituição e à Câmara dos Deputados. Uma pausa aqui só para mostrar quem é que está nessa Câmara, tá? A gente, né, em história, nas apostilas, a gente dá nome a partidos, né? Mas não era assim, não existiam partidos políticos como a gente conhece hoje. Vão existir grupos dentro da Câmara de Deputados, e de uma maneira didática, nós historiadores, a gente acabou dividindo o parlamento brasileiro nesses 3 partidos, tudo bem? Nesses 3 grupos. Nós tínhamos os 2 partidos, o liberal e o conservador, que vai ser chamado de Partido Brasileiro, tá? Só que eles têm certas diferenças. O Partido Liberal, ele quer autonomia para as províncias e que a Câmara de Deputados ela fosse literalmente soberana, acima do imperador. O Partido Liberal, então, ele é muito mais, se a gente for pensar aqui, dentro dessa elite, né, porque aqui ninguém defende o fim da escravidão, dentro dessa elite, nós podemos afirmar que o Partido Liberal esse aqui é mais radical, quer que as províncias tenham mais autonomia, que não precisa respeitar tanto assim as ordens que vêm do Rio de Janeiro, as ordens que vêm da capital, onde está o imperador. O Partido Conservador ele já é mais mediano, né? O Partido Conservador ele aceita que o Dom Pedro tenha certos poderes centralizados nele, certos poderes importantes. Apoia muito mais o imperador. Já o Partido Português sonha do Brasil voltar a ser unido a Portugal, né? A ser colônia. Na visão dos brasileiros, voltar a pertencer a Portugal, mesmo sendo reino, mano, é a mesma coisa de ser colônia. A gente não quer mais receber ordens lá da Europa. Beleza? Você tinha aí um grupo de pessoas no Congresso que tinham esse interesse, tá bom? Beleza? Que era bem minoria, tá? Bem, então eu vou ter confronto de projetos, beleza? Pode tirar um print aí, tá? E vou seguir, tá? Tirou o print, então bora lá. Você vai ter, então, uma diferença em relação de projetos, tá? Você vai ter um confronto de projetos. Você vai ter um confronto de um lado de Dom Pedro e do outro da elite. Interesses diferentes. E assim, interesses elitistas, para ser bem claro. Ninguém tá olhando para a galera de baixo, que é 90%, 95% da população. Não. Tá? É um choque de interesses aqui. Ou o poder vai ficar nas mãos do imperador, ou o poder fica na mão do legislativo, dos deputados que representam essa elite agrária. Tá? Em novembro de 23, Dom Pedro recebe a carta da mandioca, não aceita, fala que não vai assinar, e a Câmara de Deputados faz uma greve, conhecida até como Noite da Agonia. Essa noite em que eles passam a madrugada na Assembleia Legislativa, na Câmara, até Dom Pedro assinar a Constituição. Dom Pedro convoca o exército fiel, né, a grande parte do exército fiel a Dom Pedro, porque livrou o Brasil de Portugal, né? Dom Pedro é português, mas deixar lá, né? Deixar quieto. Eles invadem a Assembleia e a Assembleia ela é dissolvida, ela é fechada. No ano seguinte, em março de 1824, você tem uma nova Constituição imposta, colocada à força por Dom Pedro.
Qual o nome dessa Constituição? Constituição outorgada. O que é essa? Pode tirar print, viu, gente, da tela, que é isso. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição que é colocada à força, sem debate, tá? Ela foi colocada sem precisar ser aprovada por ninguém. É isso. Toma, engula. É isso que Dom Pedro falou para o Congresso. Beleza? E o que diz nessa Constituição outorgada? Qual que é a grande diferença? Não tem muita, pensando nos artigos por artigos, né? Mantém o voto indireto, mantém o voto censitário, mantém a escravidão, mantém tudo. Um destaque que eu dou aqui é para a igreja, que vai ser a religião oficial e vão ser funcionários do Estado brasileiro. Não à toa que praticamente todas as cidades que vão surgindo têm uma igreja no centro, porque ela é responsável por armazenar documentos importantes. É o cartório da época. Se você quisesse informações da cidade... Reconectando, entrou na sala de espera. Enfim. Ai, meu Deus. Se hoje nós temos o cartório, tá? Se hoje nós temos o cartório para a gente conseguir armazenar os nossos títulos, não títulos, mas documentos de casa para registrar, atestado de óbito, atestado de nascimento, tá? Antes era tudo na igreja, tudo bem? A igreja tinha esse papel de Estado de organizar todas essas informações. Quem vive, quem morre, casamento, transição, se eu estou vendendo ou doando terra para alguém e assim por diante. Mas a grande diferencial aqui é o quarto poder que Dom Pedro cria, que é o famoso poder moderador. A gente sempre ouve falar que existe, né, os famosos 3 poderes, aqui na tela: legislativo, executivo e judiciário. Só que o Dom Pedro, ele vai ocupar não só o poder executivo, como o poder moderador. O que é o poder moderador? O poder moderador é quando ele pode se utilizar desse poder, quando for conveniente para ele, anulando as decisões que os 3 poderes aqui tomaram anteriormente. Certo? Ora, eu sempre gosto de dar, sei lá, esse exemplo pensando em alguma, sei lá, bebida, né? Vamos dizer que, assim, Dom Pedro, ele proibia as bebidas alcoólicas ou uma pequena quantidade só. E aí tava o Poder Legislativo, falou: ô, Dom Pedro, libera aí, mano, libera aí a bebida, libera aí o uísque, libera a catuaba, libera o corote, né? Libera a siroque, libera aí pra nós, jurupinga, pô, libera. Aí o Dom Pedro falou: não, beleza, libera. Ele com o Poder Executivo. Então o Legislativo aprova, o Executivo aprovou, falta o Judiciário. O Judiciário falou: bem, sempre adorei tomar um uísque, um Jack Daniels, um Chivas, um White Horse, então bora. Liberou, vamos beber pra cacete, vamos tomar todas. E aí naquela noite Dom Pedro tomou todas, entendeu? Tomou, caiu no chão, ficou no relento, no esgoto, mandou carta para ex. Que erro. Mandou, sabe quando você tá naquele, ai, que saudade dela, ai, que saudade dele, ai, eu preciso dele. É aquela situação, quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? Atira a primeira pedra. Eu não, professor. Então você vai passar, relaxa, tá bom? Você vai cometer o erro clássico de mandar mensagem para ex ou pro ex. Tudo bem? Beleza? E aí o que acontece? Aí no outro dia o Dom Pedro ficou pistola. Falou: mano, esse negócio aí de bebida tá com nada, entendeu? Aqui, ó, Proerd. Proerd é o programa. Aí ele falou: mano, cancela tudo isso aí. Cancela. Mas perceba, não passou pelo legislativo e pelo judiciário. Não, ele falou: cancela. Eu vou usar o poder moderador. Eu tô mandando nesse negócio inteiro. Perceba aqui, né, após essa grande explicação aqui, né, perceba como as coisas não mudaram tanto, né, com esse poder moderador. Que adianta ter uma Constituição que limita os poderes do rei, sendo que ele tem um poder moderador que anula essa decisão. Perceba, é um grande teatro, né, é um grande teatro. E percebam aqui que o poder executivo, ele escolhe o presidente das províncias, que são os governadores, né, de cada província, tá? Ele que escolhe. É ele. Não são as pessoas. Olha que poder centralizado, olha que poder autoritário. E foi por isso que ele escolheu aqui também. Né? Seria muito mais fácil ele impor isso aqui no Brasil do que na Europa.
né? A família Bragança, ela falou, vou reinar num local muito mais rico que Portugal e não tendo tantas ideias tão radicais do iluminismo como na Europa. Certo? Beleza? Tá? Bem, aqui você tem um conselho de Estado também, que ele escolhe, que são como se fossem seus ministros, como se fossem hoje os ministros do presidente, aqueles que dão conselhos para a área de educação, saúde, economia e assim por diante, ele que escolhe, tá? E aí os conselheiros de cada província também são escolhidos pelo presidente da província, olha aqui no esquema, tá? Esses homens responsáveis por organizar o cotidiano das pessoas vão ser escolhidos por esse governador, esse presidente da província, que foi escolhido pelo poder executivo, pelo rei. Então percebam, meu Deus, 10 minutos! Então percebam, o Dom Pedro vai ter o seu dedo em todas as províncias. E isso vai gerar problemas. O primeiro problema que gera para Dom Pedro é a Confederação do Equador. Um levante que aconteceu na região nordeste e norte do país. Olha lá, essa consolidação do império, né, do império de Dom Pedro. Ele precisou de sangue, precisou fazer guerra. Aqui vocês têm as províncias que guerrearam, participaram dessa Confederação do Equador. Tá aí o mapinha da Confederação. E aí os motivos são dois básicos, tá? O motivo é a província não ter autonomia, ela não escolhe o seu próprio governador, certo? E aí quando Dom Pedro escolheu um governador, era um cara totalmente impopular. Uma pessoa totalmente popular dentro da província. Era um governador que ia aceitar qualquer tipo de imposição por Dom Pedro. Óbvio, né? Se foi escolhido por ele. Daí você vai ter esse levante, aí você tem dois líderes aqui, que é o Frei Caneca e o Cipriano Barata. O interessante é que a gente vai analisando a história do Brasil e vai percebendo o nome de rua, né? Acho que eu já comentei aqui com vocês sobre isso. Não, foi no segundo ano. Né? Uma famosa rua Frei Caneca, né? Uma rua LGBT, muito divertido, muito engraçado de ir, muito legal. E o que você tem aí? Quais são as suas propostas, né? Republicanismo e separatismo. Querem uma república? Perceba, então você tem aí um iluminismo mais radical do que o restante do Brasil. Né? Essas ideias chegam cada vez mais, né, próximo, chegam ao Brasil com o passar do tempo, como jornais, e se separar, criar um outro país, criar um outro país, né, para proclamar uma república, um outro país. Tudo bem? E a grande liderança aqui foi de Pernambuco. Tá? Pernambuco respira ares revolucionários aqui. Tá? Beleza? Um outro problema que vai desgastar Dom Pedro é a Guerra da Cisplatina, que é a guerra em que o Uruguai vai declarar sua independência. Né? A Cisplatina, a Uruguai pertencia ao Brasil, tinha o nome de Cisplatina. Tá? Teve apoio da Argentina, a Argentina tinha interesse na região, tudo bem? Só que o que acontece nessa guerra? Constantes derrotas. Cada vez o exército brasileiro vai sofrendo derrotas e isso vai gerando cada vez mais gastos. Senhoras e senhores, e falando de gastos, tanto a Confederação do Equador quanto a Guerra da Cisplatina vai gerar uma crise econômica para o Brasil, sem sombra de dúvidas. Para ele resolver o problema da Confederação do Equador e da Cisplatina, ele teve que recorrer a dinheiro britânico. Precisou de armas, precisou de roupa, precisou... quando eu convocava as pessoas, eu preciso sustentar aquele ser, aquele soldado. E o pior, teve grandes gastos para ser derrotado. No caso aqui na Guerra da Cisplatina, né, foi derrotado. Na Confederação do Equador houve vitória de Dom Pedro. Tá? Outro problema que eu já falei para vocês, a queda das exportações, o açúcar e o algodão, beleza? E a inflação, os preços todos os preços, os valores dos produtos começam a aumentar simultaneamente. E aí a população escolhe um culpado. Quem é o culpado? O português, o comerciante português, nascido em Portugal. Ou de família tradicional de Portugal, que ficou aqui no Brasil. Esses comerciantes portugueses, eles eram os principais aqui no varejo. Varejo? Tem o atacado e o varejo. No varejo. Então, comércios pequenos, em sua maioria, eram ocupados por esses comerciantes portugueses. E aí os brasileiros viam como uma forma de exploração. Pô, esse português está me explorando com esse valor altíssimo aí do produto. Não estou conseguindo alimentar meu filho aqui. Então, foi escolhido um bode expiatório. Culpa dos portugueses, a culpa é dos portugueses por causa da inflação.
E aí o nosso querido Banco do Brasil, em 1829, vai sofrer uma falência. Falência do Banco do Brasil. Certo? Banco do Brasil. E ele só vai voltar lá no final do século XIX, ele volta a funcionar como um banco público. Quando eu falar do Barão de Mauá, você vai ver, ele recupera o Banco do Brasil, mas como um banco privado. Mas, enfim, não é assunto daqui agora, tá bom? Bem, tudo bem. O Brasil numa crise econômica, com esses problemas, mas tinha uma coisinha assim que o Dom Pedro ele não podia mexer. Uma coisa que feria o coração dos brasileiros. Medo do Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Dom Pedro podia mexer com tudo, podia mexer com a mãe dos brasileiros, mas você não podia mexer com a possível o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. E é nisso que Dom Pedro vai mexer, e aí não tem como segurar a sua retirada do governo. O Brasil já sofre uma crise política porque a elite agrária, algumas elites ficam descontentes com esse poder moderador, ficam descontentes com esse autoritarismo de Dom Pedro, certo? E aí a sucessão de Portugal. Dom Pedro ele perde o seu pai e ele seria o sucessor. E aí os brasileiros falam, opa, recolonização? Dom Pedro fala que não vai pegar o trono de Portugal, mas aí ele manda sua filha para assumir o trono. Só que aí o seu irmão, Dom Miguel, vê a sua sobrinha lá pequenininha, aquela pirralha para tomar o trono, ele vai lá, dá um chute na sobrinha e fala, o rei sou eu. O que Dom Pedro faz? O Dom Pedro manda exército, manda tropas brasileiras para enfrentar o seu irmão em Portugal. Então perceba, é mais gastos aos cofres brasileiros por uma coisa que é lá de Portugal. Dom Pedro está queimando o seu filme feio, está mexendo com uma coisa com o maior medo dos brasileiros, que era o quê? Voltar a ser colônia, voltar a ter algum tipo de relação política com Portugal. Em 1830, um jornalista, o Líbero Badaró, é assassinado, ele é assassinado, um grande opositor de Dom Pedro, tá, num jornal, beleza? Ele era o principal e ele foi morto. A mando de Dom Pedro, não se tem evidência disso, mas obviamente que todo mundo fala, mano, é óbvio que Dom Pedro mandou matar, na época, né? Culpa de Dom Pedro mandou matar o jornalista, o seu grande opositor. Em 1831, por causa desse assassinato que aconteceu no final do ano, né, de 1830, você tem a Noite das Garrafadas. O Dom Pedro estava numa viagem em Minas Gerais. Essa Noite das Garrafadas aconteceu no Rio de Janeiro. É que Dom Pedro estava voltando de Minas Gerais e ele foi muito mal recebido na cidade de Ouro Preto. Quando ele passava pelas ruas de Ouro Preto, as pessoas colocavam um bandeirão preto de luto ao jornalista. E aí os apoiadores de Dom Pedro na capital ficaram sabendo e resolveram fazer uma festa em homenagem a ele quando ele voltasse. Ah, filhão, amigão, amigona. Quando os opositores descobriram essa festa, foram para... essa festa, essa comemoração da chegada de Dom Pedro não acontecer. E aí ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Voou garrafa para tudo qualquer lado, todo qualquer canto naquela noite, quando Dom Pedro estava chegando à capital. E aí, para ser o creme de la creme, né, para ele finalizar aquele medo da recolonização, na abdicação, no dia 5 de março... 5 de março? Março. Não, 5 de abril, desculpa. 5 de abril, ele dissolve um ministério que era de brasileiros. E convoca um ministério só de portugueses. Senhoras e senhores, Dom Pedro teve uma análise assim, política péssima. Péssima. E, obviamente, a elite, mais as Forças Armadas Brasileiras do Império do Brasil, também totalmente contra essa aproximação de Dom Pedro em relação a Portugal e em relação às elites portuguesas aqui no Brasil que permaneceram, que eram minoria. Nesse ponto, senhoras e senhores, Dom Pedro, obviamente, não quer que sua família, a família Bragança, ela, por completo, seja expulsa do Brasil e não reinasse mais aqui. O que Dom Pedro, então, ele toma a decisão? Vou abdicar. 7 de abril ele abdica. 7 de abril ele envia uma carta às Forças Armadas e ao Congresso falando, estou indo embora, vou para Portugal, deixarei o meu filho Dom Pedro II de 5 anos de idade. Pela Constituição, Dom Pedro II só podia assumir quando tivesse 18 anos, então teremos início ao período regencial.
Pela primeira vez na história do Brasil, uma pessoa que nasceu aqui nessas terras irá governar. Depois de 331 anos, o Brasil terá um representante brasileiro como principal líder político dessa terra. Acabei. Deu tempo. Menos de um minuto para acabar o vídeo, gente. Vai cortar, vai acabar. Falou. É isso. Falou, professor. Qualquer dúvida, manda um Tchau, oi. professor. Falou. Beijo. Tchau, professor. Tchau. Tchau.